Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Posicionar, o podcast onde a gente fala sobre posicionamento de marcas, mas também tudo que está nos bastidores de marcas que se posicionam com coerência. Eu me chamo Fernanda Riva, sou especialista em posicionamento e branding, e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito importante que eu já ouvi muito de clientes e que eu escuto muito mergulhando nas redes sociais, que é a saturação do mercado. Quantas vezes tu já se perguntou, ou tu já acreditou, talvez acredita até hoje, que o mercado está saturado? Ou quantas vezes tu pensou em começar algo, que seja expor o teu trabalho no mercado, ou que seja criar um novo produto, e pensou que o mercado está saturado, que está cheio demais? Hoje a gente vai falar sobre isso porque eu em todos esses anos, trabalhando exclusivamente com marcas, tanto pessoais quanto corporativas, isso é uma dor de várias pessoas. É algo que muitos profissionais ainda acreditam. E um ponto que eu acredito ser muito interessante quando a gente olha para a saturação é pensar que sim, o digital ele trouxe uma visibilidade muito maior. Então, hoje o que a gente percebe é que tem mais profissionais ou empresas fazendo a mesma coisa que a gente. Uma vez que há alguns anos atrás, quando não existia Instagram, quando as redes sociais não eram tão fortes, isso não existia. Prova disso foi um podcast que eu fiz há pouco tempo atrás com a Annelise Coco e ela fala exatamente sobre isso. Ela começou há 15 anos atrás e ela fala no podcast exatamente que quando ela começou, o mercado do direito, da advocacia também era muito concorrido. Então, não é que existe uma saturação. A concorrência, a grande concorrência, ela sempre existiu. Porém, a forma com que a gente olha para isso mudou. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando muitos de vocês estavam no mercado, ou há 5 anos atrás, que seja, a proporção que a gente via de pessoas mostrando o seu trabalho era menor, mas não quer dizer que essas pessoas não existiam. Hoje a gente tem acesso a pessoas que estão do outro lado do mundo, pessoas que estão em cidades que a gente nunca imaginou que existiam. Antes, principalmente quando a gente vai olhar a era antes redes sociais, né, pré-redes sociais, a gente conhecia o quê? A nossa cidade e a nossa microrregião. Quem mora em cidade pequena era basicamente isso. Quem mora em cidades muito grandes sabia pouco, inclusive, da sua própria cidade, porque a gente acaba vivendo em bolhas. Cada um de nós tem as suas próprias bolhas. Então, a se a gente for parar para pensar 7, 8 anos atrás, o que a gente sabia era muito só do que estava acontecendo ao nosso redor. Hoje não. Hoje a gente enxerga pessoas que a gente nem imaginou que existiam e a nossa percepção de que essa concorrência aumentou é muito maior. Então, isso é um ponto muito importante. Não significa que o mercado hoje, necessariamente, ele tem mais concorrentes. Ele sempre teve. A gente que não conhecia ou que não sabia muitas vezes que eles existiam. Muito importante é que sim, aumentou a possibilidade de pessoas empreenderem ou trabalharem em áreas diversas. Se eu for parar para olhar para o meu próprio nicho, posicionamento de marca e branding, até antes ali da pandemia, pouco se ouvia falar sobre isso. Não quer dizer que não existia, mas pouco se ouvia falar. E hoje em dia, pleno 2025, ainda tem poucas pessoas que entendem o que é. Acredito sim que vai se popularizar e vai ser mais familiar nos próximos anos, mas é algo que está sendo construído e não significa que não existia. Então, se eu for olhar hoje o meu Instagram 2025 tem muito mais pessoas falando de posicionamento de marca e branding do que em 2021, quando eu comecei a trabalhar com isso. Mas não significa que não significa que lá naquela época também não existia. E você olha para essa possibilidade que o digital ele traz, não só para mim, mas para ti, para todo mundo, e que sim foi fortemente influenciado pela pandemia. Eu digo que se a pandemia teve um lado positivo diante de toda a tragédia e de toda a dor que ela causou, foi proporcionar uma rapidez na forma da gente comercializar no digital. Eu abri a Fibra Fit, que foi a minha doceria, ali na pandemia, e ela era 100% digital. Eu pedi demissão para abrir uma empresa 100% digital.
que muito provavelmente, se não fosse nessa situação, talvez eu não tivesse aberto essa empresa. Então, com o aumento do digital e com a facilidade de várias pessoas abrirem os seus negócios e venderem pelo digital, se apresentarem pelo digital, se comunicarem pelo digital, é claro que a concorrência também ela aumentou. Além da nossa percepção aumentar, a concorrência de fato também aumentou. Só que isso é um fato, isso são números, estatísticas. Agora, quando a gente fala sobre saturação de mercado, o que que significa saturado? E aí eu vou trazer um pouquinho da engenharia química para vocês, tá? Porque eu sou engenheira química de formação e a gente trabalha muito com esse termo, né? O que está saturado. Quando a gente está falando sobre um, vou dar um exemplo para vocês, uma esponja de lavar louça. A esponja de lava-louça, ela tem uma capacidade de absorção. Então, tu vai botando água ali, ela vai absorvendo aquela água. Quando ela chegar na saturação dela, ou seja, a próxima gota que entrar vai transbordar, ela vai deixar de ser eficiente para o trabalho dela a partir daquele momento. Isso é o ponto de saturação. Então, é quando eu coloco mais uma gotinha e aí começa a vazar aquela esponja. Então, a saturação é eu estou no limite extremo, não dá para mais ninguém entrar nesse mercado, não dá para mais nada acontecer, porque a partir daqui as coisas vão degringolar. Então eu acredito que a saturação, por si só, não é o que está acontecendo, se a gente for olhar para o significado dessa palavra. Mas eu entendo o que as pessoas falam, essa percepção da concorrência que muitas vezes tu pode estar sentindo por aí. Porém, se a gente for olhar para a concorrência, ela sim aumentou, muito e muito rápido. Isso também é uma coisa que distorce um pouco a nossa percepção, né, porque em poucos anos, pouquíssimos anos, a quantidade de pessoas fazendo a mesma coisa que a gente faz ou tendo as mesmas empresas que a gente tem, aumentou muito e muito rápido. Então, quando a gente tem muita coisa acontecendo em pouco tempo, a gente tende a observar isso como um aspecto muito maior do que ele realmente é. Porém, essa saturação que muitos veem e acreditam ter no mercado, que acreditam ser prejudicial, e aqui entra o ponto principal do que eu quero trazer para vocês. Muitas pessoas acreditam que a saturação é algo prejudicial do tipo, eu vou agora começar a trabalhar com posicionamento, meu Deus, mas já tem milhares de pessoas trabalhando com isso, então eu não vou trabalhar. Isso não faz sentido nenhum. Eu costumo dizer para todos os meus clientes que marcas, empresas, pessoas bem posicionadas não têm concorrentes, porque é impossível tu perder público, tu perder vendas, tu perder mercado quando tu tá bem posicionado, quando tu entende o teu cliente, quando tu sabe o que o teu cliente quer e tu oferece para ele exatamente o que ele precisa, muito além de um produto ou de um serviço. Existem vários livros sobre marketing, sobre posicionamento, que falam exatamente sobre isso. O cliente, ele quer ter as suas dores resolvidas. Ele quer saber que tu, enquanto marca, não importa se é uma marca pessoal ou se é uma marca corporativa, tu entende as dores dele e tu vai resolver os problemas que ele tem. Independente também se tu trabalha com áreas de medicina, áreas da saúde ou áreas de direito, por exemplo, que a gente costuma dizer que as pessoas só vão procurar esses profissionais quando já estão com problema. Todo mundo tem problema, dos micro aos macro problemas, problemas de diferentes áreas, de diferentes magnitudes. E nós, enquanto marcas, existimos para resolver os problemas dessas pessoas. Então, se tu entende o teu público profundamente, tu sabe quem tu é enquanto marca, nunca vai existir concorrência para ti. Vai ter sim os teus colegas de trabalho, tu vai ter sim empresas que trabalham no mesmo nicho que tu vai ter sim empresas muito parecidas contigo, sim, mas é aí que entra a essência de um posicionamento. Quando tu se posiciona baseado na tua essência e tu sabe os teus diferenciais de mercado, os teus diferenciais de marca, os teus diferenciais de essência, é impossível alguém te copiar. E quando isso acontece, e aí não são raras as vezes onde marcas menores acabam copiando marcas maiores, ou marcas nacionais copiam marcas estrangeiras,
o público percebe e isso acaba fazendo com que essa marca que copiou perca a credibilidade. Agora mesmo está tendo uma situação que é de uma influencer que abriu uma marca de saúde, wellness, estilo de vida e tudo mais, onde ela vende desde suplementos, whey até roupas para academia. E essa marca, ela está sendo muito comparada com outra marca de ioga que é de fora do Brasil, não sei se nos Estados Unidos, mas enfim, a comunicação dela ficou muito parecida, o logo, o nome, as roupas, toda a estética da marca ficou muito parecida. Sem contar no fato de que essa influenciadora, que é a Camila Loures, não sei quem já ouviu falar sobre ela, ela nunca foi muito associada ao mundo wellness, então as pessoas tiveram certa estranheza observando ela criar uma marca que não fazia muito sentido num primeiro momento com quem ela é enquanto pessoa, enquanto essência. E aí eu não tô dizendo que ela copiou, não. Eu tô dizendo que é sim uma marca muito parecida, e que principalmente no TikTok, nas redes sociais, começou a levantar um burburinho muito grande, porque as pessoas começaram a olhar para as 2 marcas e ver que estavam eram muito parecidas, né, elas tinham algo, muito próximo, muito similar. E as pessoas, acabam tendo um certo afastamento dessa marca. Então, o público em geral também, ele não quer saber que a marca que tu tá vendendo é uma cópia de outra marca. Eles querem coisas originais, eles querem coisas autênticas. Então, quando tu para para pensar em saturação de mercado, como sendo o que de fato é, um mercado onde não dá mais para ter um profissional nessa área, que esse mercado vai acabar ou que esse mercado vai, desaparecer, tu começa a olhar que, na verdade, o mercado ele tá cheio sim, mas de profissionais muito não, eu não vou dizer ruins, mas profissionais que muitas vezes não entregam o que prometem, muitas vezes não têm um trabalho de excelência. Isso é um fato em todos os nichos. É só vocês observarem, é só vocês pararem para prestar atenção quantidade de marcas que abrem e logo fecham. Então, sim, o mercado ele está cada vez mais cheio de profissionais e empresas, mas não significa necessariamente que cada um desses profissionais dessas empresas é muito bom. Na verdade, o que a gente percebe, tu pode ver pela tua própria experiência, e eu vejo muito tanto na minha experiência quanto nos meus clientes também, é que as pessoas, os consumidores estão cada vez mais insatisfeitos com marcas que prometem o que não entregam, que parecem ser uma coisa e são outra, que são incoerentes entre os seus discursos e as suas ações. E isso traz um problema muito grande para toda essa percepção de mercado. Então, se tu vai olhar para a quantidade de profissionais e vai acreditar que só isso é saturação, sim, o mercado está saturado. Quando a gente vai olhar para nível, qualidade, excelência, entrega, experiência, não, nenhum mercado está saturado. Principalmente se volta o que eu falei antes, tu sabe o teu posicionamento, tu sabe o que tu tem de essência, tu sabe os teus diferenciais, tu sabe como se colocar no mercado, tu conhece o teu público. Eu tô fazendo uma pós agora em neuromarketing, neurociência do consumidor, porque para mim isso é algo que é matemático, é que nem 1 mais 1 é 2. Quando tu entende o teu cliente, tu sabe o que ele quer e como tu pode entregar a solução para ele, o teu jogo vai ser muito diferente. Tu não vai cair na estatística de ser apenas mais uma empresa que vende X produto ou X serviço. Tu vai estar vendendo X produto ou X serviço para um público específico. E aí esse público vai te ver com o valor que tu quer ter. E aí não importa se tu tem 10, 20, 1000 concorrentes, teu público vai continuar sendo o teu público. Quando eu abri a Fibra, eu fui procurar sobre outras docerias e confeitarias saudáveis para buscar referência, para aprender mais também. E eu encontrei a Isabela Cari, que é uma confeitaria muito grande, muito sofisticada, muito conhecida, acredito eu que é de São Paulo, se eu não estou enganada. E eu comprei o curso dela e fiz. Tu acredita que a Isabela Cari ficou preocupada porque eu abri uma doceria saudável? Eu vou deixar aqui um print do Instagram deles para que tu entenda um pouquinho. Tu acredita que qualquer outra marca
que já estivesse minimamente consolidada no mercado. E aí eu não nem estou falando sobre empresas grandíssimas como ela, porque na época quando eu abri a Fibra, aqui em cidades próximas da minha, não tão próximas, mas a 3 horas daqui, já tinham docerias saudáveis maiores do que eu, mas que não eram gigantescas. Tu acha que para essas docerias ali eu fiz diferença? Eu fui uma concorrência que prejudicou elas? É claro que não. E mesmo se eu tivesse aberto na mesma cidade, se eu fosse abrir uma doceria na mesma cidade de outra doceria que já estava posicionada, que já estava vendendo, eu só seria uma ameaça se eu tivesse a mesma narrativa, se eu fosse muito parecida, se eu tentasse atrair o público pelo mesmo objetivo. E aí, quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que a gente precisa usar a nossa essência, os nossos diferenciais a nosso favor. Se eu vou abrir uma confeitaria numa cidade onde já tem uma confeitaria saudável, e eles são famosos por ter, por exemplo, produtos zero lactose, zero glúten e zero açúcar, eu posso ir com esse mesmo objetivo? Posso, mas eu posso também olhar para isso de outra forma. E se ao invés de ser zero açúcar, zero lactose, zero glúten, eu fosse falar que a minha doceria ela era reduzida em açúcares. Ela é reduzida em conservantes, reduzida em aditivos, reduzida em açúcar. Percebe que eu estou vendendo uma doceria saudável, mas eu estou trazendo outra narrativa? Enquanto, as pessoas que são intolerantes, seja glúten ou lactose, iriam procurar esse meu concorrente, eu estaria trazendo mais pessoas que fazem academia, querem consumir menos açúcar, querem ter uma vida um pouco mais saudável, não querem consumir tantos aditivos, tantos conservantes, querem saber que aquele produto feito ali, ele é o mais natural possível. Percebe que as coisas são quase a mesma, o produto final seriam 2 bolos muito parecidos, seriam 2 brigadeiros muito parecidos, mas eles têm uma narrativa diferente, eles têm diferenciais específicos, eles vão entender o público que se a gente for olhar numa bolha geral, é o mesmo, que é um público preocupado com saúde. Aí se a gente vai para as bolhas específicas, eu consigo direcionar esse público. E aí significa que uma mesma pessoa não poderia comprar dessa minha doceria fictícia e do concorrente? Claro que não, ele poderia comprar dos 2. Mas significa que quando uma pessoa que não é intolerante olhasse para minha doceria e olhasse para essa doceria mais focada em pessoas intolerantes, eu iria preferir a minha? Se os produtos fossem bem apresentados, se os produtos fossem gostosos. Então aqui eu não estou nem entrando no âmbito disso, né, de qualidade, porque eu sempre falo para todos os meus clientes, eu falo para todo mundo: qualidade não é diferencial, qualidade é o mínimo. Se tu não tem qualidade no que tu entrega, tu nem deveria estar entregando, tá? Isso é o meu ponto de vista, seja um serviço, seja um produto. Então, quando eu olho para mim, eu olho para os meus concorrentes e eu consigo achar uma brecha de mercado, ou eu consigo me diferenciar de alguma forma, não existe saturação, não existe um mercado saturado. Ele entra uma estratégia de marca inteligente. Agora, vou trazer outro exemplo. Digamos que vai abrir a mesma doceria, eu vou abrir uma doceria saudável numa cidade onde já existe uma doceria saudável. E digamos que ela vende produtos para pessoas intolerantes, né? Zero açúcar, zero lactose, zero glúten. E eu também quero vender a mesma coisa, zero açúcar, zero lactose, zero glúten. Como é que eu posso me diferenciar dela? Como é que eu posso pegar a minha fatia do mercado? Tem várias formas, eu vou trazer algumas aqui para que comece a analisar que existem várias formas estratégicas de tu analisar o teu mercado e a tua concorrência. Digamos que a essência é a mesma, seja porque eu passei por algo na minha vida e a minha concorrente passou por algo na vida dela, não importa, eu tenho a minha verdade, eu sei o porquê eu criei aquela marca. Eu ia lá, primeiro a narrativa. Então eu ia ver, eu tenho algo a ver com essa vida profundamente que eu posso agregar? A minha imagem pode agregar para a minha marca? Eu ia olhar para isso e aí eu ia ver se a minha concorrente faz isso também, porque senão ali poderia ser um diferencial meu. Eu ia olhar para a narrativa que essa concorrente faz. Será que ela vende esses produtos dizendo que é para um estilo de vida mais saudável ou ela foca diretamente em pessoas intolerantes? Porque tem muita diferença. Se eu quero falar que a minha empresa ela é inclusiva, eu estou indo para um caminho. Se eu quero falar que a minha empresa ela é mais saudável, eu estou indo para outro caminho.
mesmo que eu vá vender o mesmo tipo de produto, mesmo que eu vá vender um bolinho de chocolate zero açúcar, zero lactose, zero glúten. E falar que esse bolo ele é para pessoas intolerantes, porque ele não vai ter perigo para a saúde de pessoas que não podem consumir açúcar, glúten ou lactose, é uma coisa. Eu falar que esse bolo, ele é mais saudável, porque ele vai, gerar menos inflamação no corpo, porque ele tem menos açúcar, porque ele vai fazer com que tu consuma um doce sem tanto peso na consciência, é uma outra coisa. E tô vendendo 2 produtos iguais com narrativas muito diferentes. Então primeiro eu ia olhar pra narrativa, a minha, como é que eu vou me agregar nessa marca, a narrativa do meu concorrente para criar a minha narrativa única, tá? Porque assim eu vou estar atingindo o mesmo público, a bolha, mas com narrativas diferentes. Depois, eu ia olhar para o produto em si. O que eu posso me diferenciar no produto? Ah, essa doceria do meu concorrente, ela vende bolo numa forma X, com uma cobertura Y, de uma enfim, ele tem uma apresentação e um tipo de produto. Os produtos que eu quero vender são muito parecidos, iguais ou são diferentes? Pode ser que aconteça de tu ter produtos muito parecidos, porque, por exemplo, se você falar de bolo, todo mundo vai vender bolo. Todas as docerias vendem bolo. O bolo de chocolate é praticamente unânime, se a gente for parar para olhar. Todas as docerias têm um bolinho de chocolate. Todas as docerias têm um brigadeiro. Então eu ia olhar para o leque de produtos deles, e eu ia olhar para o meu leque de produtos. Se eles fossem muito parecidos, eu ia tentar me diferenciar pela embalagem e pela experiência do cliente. Seja uma embalagem diferente, seja algo que eu ia acrescentar na experiência do cliente quando ele chegasse em casa e recebesse a caixa da minha doceria. Se os meus produtos fossem diferentes, a gente trabalha com bolo brigadeiro, que nem eles, mas eu trabalho com brownie e donuts, que essa doceria não trabalha. Eu ia focar a minha comunicação em brownie e donuts, então, já que essa doceria que teria um foco em bolos, eu teria um foco em donuts e brownie, por exemplo. E se o meu mix de produtos fosse muito parecido, ou praticamente igual, eu ia me diferenciar pela experiência do cliente. E é aí que entra o branding, porque o branding ele é um posicionamento pensado desde o visual, desde o ambiente, desde a embalagem, desde a forma como tu vai comunicar uma foto ou escrever um bilhetinho para mandar junto com o produto que o cliente comprou. Então, dessa forma, tu percebe que existe concorrência no âmbito pejorativo da palavra, do tipo, eu tenho que ficar brigando por clientes com aquela empresa. A gente está discutindo, a gente está lutando por clientes. E aí eu vou ter que baixar o preço para ter clientes. Quando a gente olha para a concorrência só é ruim do meu ponto de vista, quando ela é tão alta, seja em produto ou serviço, que a única saída que tu tem é baixar o teu preço para conseguir aquele cliente. Só que se essa é a única saída para ti, tu não está bem posicionado no mercado. Se baixar o preço para atrair os clientes do teu concorrente é a única saída que tu tem, tu não está bem posicionada no mercado. Tu não está sabendo usar os seus diferenciais. Tu não tá sabendo usar a tua essência, a tua história, tudo que tu tem de poderoso dentro de ti para se diferenciar e aumentar a tua percepção de valor. Então, se a gente vai olhar para a tua marca com todo esse olhar estratégico, é praticamente impossível tu ser só mais uma marca e fazer igual todo mundo faz para cair nesse mais do mesmo. Entende como é muito amplo a gama de ações que tu pode ter para se diferenciar no mercado? E aí, aqui eu tô falando para marcas de qualquer tamanho e de qualquer nível de investimento. Não importa se tu tem R$ 500 para começar ou se tu tem 100.000 para começar. Eu comecei a fibra do zero, do zero. E na época que eu abri a fibra, eu tinha uma concorrente direta na minha cidade. A minha cidade é minúscula. A minha cidade tinha, na época que eu morava lá, nem 8.000 habitantes. E eu tinha uma concorrente direto. O que que eu fiz para me diferenciar? Tudo isso que eu falei aqui para vocês. Eu olhei para todos esses pontos e consegui me posicionar muito bem. No período que a fibra ficou, existente e aberta, a gente conseguiu se posicionar muito bem, crescer muito rápido e atingir um público ideal e muito interessado, que viu um valor desde o chocolate que a gente entregava até o panetone que a gente fazia no final do ano.
E como marca, não é diferente. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com posicionamento de marca e eu levanto muito a bandeira de que para te conseguir se posicionar, tu precisa olhar para tua essência. Não adianta tu acreditar numa fórmula mágica, numa coisa que funciona para todo mundo, porque isso não existe. Só que eu não sou a única que penso isso. Existem outros profissionais que trabalham com isso e que também devem acreditar a mesma coisa que eu. Só que o que me fez acreditar nisso que eu tô falando aqui agora foi a minha trajetória. Foi o que eu vivi na minha vida. Por que que eu acho tão importante tu ser autêntica? Por que que eu acho tão importante tu seguir a tua essência? Porque a minha história, a minha caminhada fez com que eu sentisse na pele a necessidade disso. Fez com que eu vivenciasse isso e eu entendesse a importância disso. E aí essa trajetória ninguém copia. Ninguém, nunca no mundo vai conseguir copiar a minha trajetória. Do mesmo jeito que tu que é prestadora de serviço, ninguém nunca no mundo vai conseguir copiar a tua trajetória. E é aí que mora o teu maior potencial. Então, quando eu falo a frase, ninguém consegue copiar a tua trajetória, e é aí que mora o teu maior potencial, é na tua essência que mora o teu maior diferencial competitivo. E o teu maior potencial de vendas é porque é disso que eu tô falando. Então, para finalizar essa fala, porque agora eu vou ler umas perguntas que o pessoal me mandou na caixinha do Instagram, eu queria reforçar. Não olha para a saturação do mercado, não se preocupa com isso, não fica com medo dela, olha para ti, volta toda a tua preocupação para ti, para olhar como tu pode se diferenciar, para olhar como a tua estratégia de marca precisa ser trabalhada para que tu consiga trabalhar a tua essência, teus diferenciais e sair mais do mesmo. Entregar o teu máximo, o teu melhor dentro do teu mercado, para que daí o teu público te veja com valor e queira o teu trabalho. Isso não é só possível, isso é real, isso é o que todas as marcas bem posicionadas e que têm clientes fiéis, fãs de marcas fazem, tá? Então, para de olhar para saturação, não tenha medo da saturação. Tenha medo da saturação se tu está entregando um trabalho ou um produto medíocre que não realmente não tem diferencial nenhum, porque tu ainda não conseguiu se conectar com a essência do que tu faz ou do que tu vende. Agora, se tu olhar para tudo isso, eu te garanto que tua concorrência vai ser só um potencializador, porque eu adoro concorrência quando a gente olha do aspecto de que enquanto um concorrente cresce, eu cresço também. Enquanto um concorrente investe para melhorar, eu preciso, enquanto marca, investir também para melhorar em outra coisa. E aí todo o mercado vai crescendo. Foi o que aconteceu com McDonald's e Burger King. Eles são concorrentes diretos e nem por isso eles morreram. E nem por isso um matou o negócio do outro. Muito pelo contrário. Eles se usam, tá? Os dois, eles se usam no marketing um do outro para, seja tirar sarro, debochar, enfim, mas eles se validam dos potenciais que cada um deles tem para continuar vendendo muito mais. E eles vendem basicamente a mesma coisa, hambúrguer. Porém, o Burger King tem o diferencial dele, que o hambúrguer dele é feito na brasa. O McDonald's tem o diferencial dele de que ele está presente em não sei quantas cidades do mundo. Cada um se valida do que tem de diferencial, sem ter medo de que o outro vá acabar com o mercado. E vou dizer mais, se tu já comeu McDonald's e Burger King, tu vai ter o teu preferido. Mas isso não significa que se tu for em uma cidade que não tenha um ou outro, tu não vai consumir aquele que está disponível ali. Porque os dois são hambúrgueres, os dois têm o seu nível de qualidade muito parecido, tá? Então, sempre que tu for pensar em saturação, lembre do Burger King e do McDonald's, que são exemplos muito bons de empresas que se fortalecem, que olham para dentro e entendem como eles podem usar, quem eles são, os diferenciais dele para se fortalecer e não ficar perdendo tempo olhando para um concorrente e vendo o que que aquele concorrente está fazendo, estando com medo do concorrente e achando que o negócio vai desmoronar. Combinado? Agora eu vou ler algumas perguntas que vocês deixaram na minha caixinha no Instagram, a gente ir conversando. Mariana, oi, tá. Aqui é a Mari. Eu sou designer de interiores e sinto que tudo o que eu poderia falar, alguém já está falando. O meu espaço no mercado parece estar lotado. Baseado em tudo que eu já falei até agora,
Respondendo essa pergunta da Mari, que eu sei que pode ser alguma de vocês também, se tu for falar só sobre design de interiores do ponto de vista técnico, é óbvio que tu vai falar o que todo mundo já tá falando. Ah, tu vai falar que essa mesa ovalada fica melhor do que uma mesa quadrada, ou que o que que as formas geométricas transmitem no ambiente. Ah, tu vai falar que formas arredondadas transmitem mais acolhimento, mais proximidade, e que formas retas transmitem mais rigidez, mais modernidade. Tu vai falar isso? Óbvio que todo mundo vai estar falando a mesma coisa, porque a técnica dentro do teu trabalho não muda. O olhar técnico não muda. Todo mundo que aprendeu, se graduou ou que estudou para isso, aprendeu a mesma coisa. Agora, o que que eu consigo falar de diferente? É o meu olhar para isso. É além do que eu aprendi na graduação, é além do que eu aprendi estudando, é além do que o Google pode me ensinar, é na prática, o que que isso aqui vai interferir, por que que isso aqui combina com determinado tipo de pessoa, é como é que isso aqui combina com determinado tipo de situação, um determinado tipo de necessidade, é porque tu acredita que isso aqui é melhor ou é pior, é o que na tua experiência fez tu entender que isso aqui funciona e isso aqui não funciona. Sempre lembrem-se, Mari e todo mundo que estiver ouvindo, se eu precisasse saber coisas que o Google ou o ChatGPT podem responder, eu não precisava de um profissional. Eu preciso de um profissional que me traga além. Então, Mari, para ti e para todo mundo que acha isso também, para de falar só da técnica. A técnica ela é importante, tu tem que mostrar sim que tu sabe, mas tu tem que trazer a tua essência, tu tem que trazer a tua visão, a tua história, a tua bagagem, tudo que tu enxerga dentro disso. Eu sempre falo que não é só o que tu faz, é como tu faz e por que tu faz o que tu faz. Isso aqui que tu tem que explicar. E não só falar sobre formas geométricas ou plantas ou enfim. Tudo é importante? Sim, tudo é muito importante. Mas se tu tá com essa sensação de que tu fala o que todo mundo fala, porque muito provavelmente tu tá focando muito mais na técnica, sem colocar tua alma, sem colocar tua essência, sem colocar o teu DNA para dentro da tua comunicação. E aí é só a gente olhando de uma forma bem estratégica para isso, para extrair de ti o que é teu, quais são os teus diferenciais que a gente vai conseguir colocar isso na tua fala. Uma palavra muda toda uma percepção dentro de uma frase. Um contexto. Ali atrás, ó, vocês estão vendo aqui os livros que eu entrego para os meus clientes de posicionamento. Esses livros aqui atrás fazem a diferença, mesmo que o foco seja eu aqui nesse cenário, mas eles fazem a diferença. Poderia ser outra coisa ali e iria comunicar outra coisa também, tá? Meu nome é Luísa, sou social media há 2 anos e, sinceramente, sinto que o mercado está saturado de profissionais prometendo a mesma coisa. Como se destacar sem precisar forçar uma imagem diferente só por marketing? Luísa, é a mesma coisa que eu falei até agora, sendo tu mesma. Ponto. O que que significa ser tu mesma? Tu tá cansada de profissionais prometendo a mesma coisa? Eu também tô. Como é que eu luto contra isso? Falando sobre isso. Mas eu não falo só que, ai, não acredito em pessoas que prometem isso. Eu trago por que eu acredito nisso. Por que que eu tô falando isso para as pessoas? Gravei um vídeo para o TikTok essa semana, reagindo a um vídeo de uma dentista que investiu sei lá quantos mil reais em tráfego e não teve resultado. E eu reagi ao vídeo dela trazendo que, por que que isso acontece muitas vezes? Quais são as possíveis causas disso dentro da minha percepção, dentro da minha realidade? Ah, eu analisando ali, eu percebi que o trabalho de posicionamento dela não estava bem feito, por quê? Não dava para entender exatamente qual era a especialidade dela, o público dela era classe A e a comunicação dela não estava comunicando com classe A. E eu concluí também que ela acreditou em promessas muito boas para serem verdade. Trago. Se eu acredito sobre determinado assunto ou sobre determinada situação, eu estou me diferenciando. Então, olha para isso. O que que tu tem para agregar? Se tu vai falar para um cliente que uma determinada estratégia funciona ou não funciona, que um conteúdo é bom ou é ruim, como é que tu vai justificar isso para ele? E aí, tu que é social media, como eu tenho a Vox, que é uma agência de estratégia de comunicação, eu já vou te dar um conselho. Se tu olha para o teu trabalho e não consegue enxergar esses diferenciais, crie eles. Então, olha para ti o que que tu tem de muito bom. Ah, eu gosto muito de escrever. Então, daqui a pouco vai se especializar em copywriter.
pede só no ChatGPT ou ferramentas que criam textos. Vamos se especializar em construção narrativa. Ah, ou eu gosto muito de entender o comportamento do público. Vamos se especializar em marketing e neurociência do consumidor. Porque assim tu vai conseguir ter mais um diferencial para agregar nas tuas falas. Não só para o teu cliente, para vender um produto ou vender o teu serviço, mas para agregar nas tuas falas também. Quando tu for justificar algo, vai ter um embasamento muito maior para justificar, tá bom? Tá, que é a Renata. Sou nutricionista e vejo tanta gente falando sobre os mesmos temas que eu às vezes penso em desistir. Como saber se ainda vale a pena continuar ou se o mercado já não tem mais espaço para mim? E, mesma coisa, volta mesmo a mesma resposta que eu dei para Mariana. E aqui eu vou trazer mais um ponto que para Mariana e para qualquer profissional funciona também. Vou dizer assim, eu vejo muita gente falando a mesma coisa. Tu precisa entender que tu é uma profissional e que tu provavelmente segue muitos outros profissionais que também te seguem, ou seja, tu tem uma bolha de concorrência muito grande dentro do teu Instagram. Então é claro que para ti vai parecer que as pessoas estão falando a mesma coisa. Vamos dar um exemplo, agora está na moda as canetas emagrecedoras, né, Ozempic, Mounjaro e blá-blá-blá. Nutricionista, se tu for entrar no teu Instagram agora, tu vai ver mais 20 nutricionistas e endócrinos e especialistas em emagrecimento falando sobre isso, não vai? Só que o teu público não. O teu público não trabalha com isso. O teu público não vai ficar o dia inteiro pesquisando sobre isso. Claro que vai aparecer alguma que outra coisa para ele, se ele pesquisar, mas a bolha dele não é bolha de nutricionistas, bolha de médicos. A bolha dele é outra. Pode ser daqui a pouco de enfim, sei lá, os hobbies que ele tem. Porque o que vocês têm que entender é que o algoritmo do Instagram, principalmente, ele funciona baseado nos teus interesses. Então, se eu sou uma consumidora e eu gosto de fazer trabalhos manuais, DIY, e eu pesquiso muito sobre isso, a minha For You e o que o Instagram vai recomendar para mim, isso. Se eu gosto muito de treinar, academia, musculação e tudo mais, e eu pesquiso muito sobre isso, é isso que o meu Instagram vai me entregar. Da mesma forma que tu tá vendo um monte de nutricionista, porque é sobre o que tu fala, é sobre o que tu pesquisa, é sobre as referências que tu busca. Então, quando a gente tá olhando para nossa bolha, vai parecer muito mais que a gente tá falando a mesma coisa. Então, tu precisa encontrar a tua forma de comunicar quem tu é e o que tu tem de essência para tua comunicação, mas também pensar que tu tá numa bolha, o teu cliente não vive na mesma bolha. Se tu tá vendo 20 nutricionistas, o teu cliente não vê esses mesmos 20 nutricionistas, tá? Então ter essa consciência também é muito importante. E eu dou um conselho para todo mundo: parem de seguir os concorrentes de vocês. Parem de ter 20, 30 concorrentes que vocês seguem. Por que vocês estão seguindo essas pessoas? Se vocês têm alguém que vocês admiram muito, que vocês gostam muito de acompanhar, ok. Mas ficar seguindo colega de profissão, fulano entrando em ciclano. Pra quê? Pra se comparar? Pra ficar olhando o que ele tá postando e querer fazer igual? Não faz sentido nenhum. É isso que vai acontecer contigo. Tu vai entrar nessa tua bolha ali de só ver nutricionista e sempre vai achar que tu tá pior, que o teu trabalho não tá bom, que as coisas que tu faz não são as melhores. Eu faço um exercício muito bonito com meus clientes. Parem de seguir todos os concorrentes de vocês, pelo menos um mês. Para de seguir todos. Não é um ou dois, é todos. Depois desse um mês, quando tu estiver trabalhando ali mais internalizado a tua identidade, os teus diferenciais, o teu posicionamento, aí tu volta a seguir pessoas que realmente fazem sentido contigo. E esse exercício eu deixo para todo mundo. Vai fazer um bem danado para a mente de vocês e identidade de vocês. Lembrem-se dessa frase: a identidade é o que mata. Lembrem-se dessa frase: a comparação é o que mata a identidade. Então, se tu tá tentando olhar para ti, ou se tu decidiu que a partir de agora tu precisa olhar mais para ti, para de olhar para os outros. E não importa se tu vai olhar para mim e vai falar: "Ai, mas eu não me comparo". Para de olhar. Às vezes a gente se compara com a cor da unha que a pessoa tá pintada, com o jeito que o cabelo tá arrumado, com o aparelho que a pessoa tá gravando um vídeo. Para, por um tempo, até tu se fortalecer no teu posicionamento. Depois tu volta a seguir pessoas que realmente fazem sentido contigo, com o que tu faz, com o teu trabalho, tá bom?
Pessoal, essas 3 perguntas foram muito boas. Lembre-se que sempre que eu for fazer um episódio especial, que é só comigo, onde eu vou trazer assuntos relacionados a posicionamento, marketing, conteúdos, eu sempre vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, para que as pessoas possam deixar as suas dúvidas e eu venha trazer aqui de forma mais completa uma resposta. Então, se tu quiser participar do próximo episódio, no mês que vem, onde eu vou falar sobre um assunto que ainda não sei qual é, mas que em breve vocês saberão. Segue no Instagram, arroba Fernanda Riva, com 2 As no final, porque lá eu tô sempre falando sobre os assuntos do podcast, sobre conhecimento, respondendo dúvidas e dando essas perguntas para trazer para os episódios. Eu espero de coração que algo do que eu trouxe aqui hoje, algo do que eu falei para vocês aqui hoje, tenha trazido benefício para ti que me acompanhou até agora, tenha trazido um insight, tenha trazido uma reflexão e que tu possa sinceramente aplicar isso na tua vida, no teu trabalho, na tua comunicação, no teu posicionamento. E lembre-se, só existe tu no mundo, só existe tu com a tua história, só existe tu fazendo o que tu faz com a história que tu tem. E é para isso que a gente vai olhar. Tu já tá percebendo que o mercado ele tá afunilando e cada vez ele vai afunilar mais. Cada vez vai ter menos espaço para pessoas que são mais do mesmo. Então não deixa para fazer ano que vem, não deixa para 2026, vai fazer hoje, amanhã, a partir do momento que tu terminar esse vídeo. Eu me chamo Fernanda Riva, termina esse episódio por aqui. Foi um prazer falar sobre esse assunto mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau, tchau.